Você já ouviu falar de anemia hemolítica autoimune? Essa é uma doença pouco frequente que acomete cerca de 3 indivíduos a cada 100 mil habitantes no mundo. E, no geral, é mais comum em mulheres do que em homens. Quando pensamos em anemia, associamos logo a anemia ferropriva, mas há diversas outras causas que podem levar a esta desordem. No geral, ela é caracterizada por uma diminuição dos níveis de hemoglobina no organismo, sendo estes variáveis de acordo com o sexo, menor que 12 gramas por decilitro para as mulheres e menor que 13 gramas por decilitro para os homens. Como eu falei, a anemia pode ser causada por diversas desordens fisiopatológicas, como, por exemplo, problemas na produção dos eritrócitos, perdas agudas de sangue, como acontece nas hemorragias, ou por um aumento da destruição dessas hemácias. Quando essa destruição é causada pela produção de anticorpos contra antígenos eritrocitários, temos então o desenvolvimento de anemia hemolítica autoimune. Ou seja, essa doença é decorrente da ação do sistema imunológico, que reconhece alguns antígenos eritrocitários como estranhos e produz anticorpos contra eles, levando à destruição precoce dessas hemácias. A hemólise causada nesse tipo de anemia pode acontecer dentro do vaso sanguíneo pela ação do sistema complemento ou por meio da fagocitose extravascular no fígado e no baço. A severidade dessa hemólise vai depender principalmente do tipo e da concentração do anticorpo e da distribuição e solubilidade dos antígenos, além, obviamente, do grau de ativação do complemento e da atividade dessas células fagocíticas. Essa imagem ilustra bem o processo hemolítico mediado pelos dois sistemas. Na parte superior do esquema, as hemácias opsonizadas ativam a cascata complemento, que promove a hemólise por meio da perda da integridade da membrana eritrocitária. Já na parte inferior, os autoanticorpos ligados ou não ao sistema complemento são reconhecidos pelas células fagocíticas presentes no fígado e no baço. Essas células possuem receptores Fc, que reconhecem essas hemácias opsonizadas, destruindo-as totalmente ou fagocitando parte da sua membrana celular, formando então os esferócitos. A anemia hemolítica autoimune, também conhecida como a RAI, é classificada fisiopatologicamente de acordo com o tipo de anticorpo envolvido. Na raia quente, os autoanticorpos considerados quentes reagem mais fortemente à temperatura corporal, em torno de 37 graus Celsius. Esse é o subtipo mais comum. Na RAI por anticorpos frios, as reações ocorrem em temperaturas inferiores a 37 graus, tendo um pico de reatividade entre 0 e 5 graus Celsius. Além desses dois subtipos de RAI, temos também a forma mista, onde os dois autoanticorpos, quentes e frios, coexistem no organismo. Além da classificação fisiopatológica, podemos também classificar a RAI quanto à sua etiologia, que pode ser idiopática, quando acontece de forma espontânea e com causa desconhecida, secundária a alguma doença de base, como por exemplo doenças linfoproliferativas, e também pode ser induzida por algumas drogas. Os autoanticorpos quentes mais frequentes encontrados nos pacientes são do tipo IgG. Eles são dirigidos contra antígenos eritrocitários proteicos e podem estar associados ou não ao sistema complemento, levando à destruição dos eritrócitos, principalmente pelo sistema macrofagocítico. Mais da metade dos casos de IARRAI por anticorpos quentes estão relacionados com alguma doença de base, como por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, leucemia linfocítica crônica e linfomas. Algumas drogas, como por exemplo metildopa, também podem levar ao desenvolvimento desse subtipo de IARRAI. Esse subtipo foi recentemente vinculado a uma série de desequilíbrios do sistema imunológico. Segundo estudos, o aumento de algumas citocinas, principalmente das interleucinas 10 e 12, tem um papel importante na patogênese. Ela atua aumentando a atividade dos linfócitos TH2,
e inibem a atividade dos linfócitos Th1. Esse desbalanço leva ao aumento da produção de autoanticorpos IgG, que por sua vez opsonizam as hemácias que são fagocitadas pelo sistema macrofagocítico. A arraia por anticorpos frios está associada ao desenvolvimento principalmente de autoanticorpos IgM, dirigidos a antígenos carboidratos. Esses anticorpos reagem melhor ao frio, porque em temperaturas mais baixas, os sítios antigênicos das hemácias sofrem mudanças conformacionais que os tornam reativos aos IgMs. Estes, por sua vez, ligam-se às hemácias nas regiões corpóreas mais frias e fixam o complemento, levando à hemólise intravascular. A hemoglobinúria paroxística a frio é um subtipo raro de arraia por anticorpos frios. Ela é causada principalmente pela presença de autoanticorpos IgG bifásicos, conhecidos como anticorpos de Donata-Lancaster. Esses anticorpos opsonizam as hemácias e fixam algumas moléculas do complemento em baixas temperaturas. Entretanto, a hemólise só vai acontecer em temperaturas mais quentes, aproximadamente 37 graus, que é quando os outros componentes do complemento são fixados e a cascata é ativada. Os anticorpos de Donata-Lancaster são bastante potentes e pequenos títulos são capazes de induzir uma intensa hemólise intravascular. Sendo assim, a hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina, é bem evidente, deixando-a com a coloração escura. A arraia por anticorpos mistos é bem comum, principalmente em crianças. Nesse tipo, há presença tanto de anticorpos frios quanto de anticorpos quentes, que reagem com os diferentes antígenos eritrocitários, carboidratos e proteínas. O quadro clínico desses pacientes são bem variados e depende da prevalência desses anticorpos no organismo do paciente. A anemia hemolítica causada por drogas é muito rara. Alguns medicamentos podem induzir a formação de anticorpos dirigidos contra si mesmo ou contra antígenos eritrocitários e, consequentemente, causar arraia. Os principais mecanismos envolvidos nesse subtipo são a absorção da droga, a absorção de imunocomplexos e a indução de autoimunidade. No primeiro mecanismo, a droga se liga-se fortemente às proteínas da membrana eritrocitária, resultando na síntese de anticorpos dirigidos contra a droga ligada às hemácias. Na absorção de imunocomplexos, os anticorpos reagem com a droga para formar imunocomplexos que são absorvidos por receptores específicos das hemácias e podem ativar o sistema complemento, levando assim à hemólise. O terceiro e último mecanismo está diretamente relacionado com a arraia. Nele, as drogas são capazes de modificar a membrana das hemácias, de tal forma que os anticorpos plasmáticos e o sistema complemento interpretam o eritrócito como estranho e ativam a cascata hemolítica. A anemia hemolítica autoimune pode também ser induzida pela presença de haloanticorpos. Esses haloanticorpos são comumente encontrados em pacientes transfundidos ou após uma gestação. Nesses pacientes, tem sido comum a associação entre haloimunização e autoimunização. Uma das teorias que explica o mecanismo pela qual a arraia pode acontecer concomitantemente ou logo após a transfusão de sangue é que o haloanticorpo, ao se ligar às hemácias transfundidas, pode alterar a conformação dos epítopos antigênicos, o que leva à produção de autoanticorpos. Na maioria dos casos, os pacientes que apresentam essa associação têm uma resolução espontânea do quadro hemolítico em um curto período de tempo, em torno de algumas semanas. Entretanto, alguns pacientes podem evoluir para um quadro mais grave e muitas vezes fatal. No geral, os sintomas presentes em pessoas acometidas pela arraia possuem evolução lenta ou indiciosa ao longo de vários meses, mas ocasionalmente alguns desses pacientes podem manifestar sintomas agudos graves, com risco à vida. As manifestações clínicas apresentadas na arraia são geralmente relacionadas à própria anemia, como por exemplo, cefaleia, fadiga, dispneia. Devido à hemólise, os pacientes podem apresentar icterícia em graus variados, a depender da taxa de destruição dessas hemácias.
Aproximadamente 20% dos pacientes apresentam hepatosplenomegalia ao exame físico. E em casos mais graves, os pacientes cursam com insuficiência renal e ou cardíaca. Na arraia-frio, é bem comum o desenvolvimento de fenômenos cutâneos, como por exemplo o fenômeno de Raynaud, que é caracterizado por episódios reversíveis de vasoespasmo das extremidades corporais, associados à palidez, seguido de cianose e rubor das mãos e dos pés, que ocorrem usualmente após estresse ou exposição ao frio. O diagnóstico da arraia é estabelecido quando o paciente apresenta evidências clínicas ou laboratoriais de hemólise associadas à presença de autoanticorpos. Para o diagnóstico, são realizados vários testes inespecíficos, como o hemograma e a avaliação de alguns marcadores bioquímicos. No hemograma, observa-se uma anemia normocítica e normocrômica, ou macrocítica, devido à presença de reticulócitos na corrente sanguínea desses pacientes. A análise microscópica da lâmina desses pacientes revela, além de outras características, a presença de esferócitos, que são hemácias mais arredondadas e sem um halo central. Os reticulócitos, também conhecidos como hemácias policromáticas, podem estar presentes dependendo do grau da hemólise. Eles são eritrócitos mais jovens, que são encontrados na corrente sanguínea quando a eritropoese está acelerada. Os esferócitos são menos frequentes na arraia a frio, pois a hemólise é principalmente intravascular. Entretanto, uma característica bem evidente nesse subtipo de arraia é a crioaglutinação eritrocitária, provocada pelos anticorpos IgMs. Já na arraia quente, as hemácias opsonizadas pelos IgGs ficam empilhadas devido à diminuição do potencial zeta, fenômeno este conhecido como RULU. Para análise da hemólise, são avaliados alguns marcadores bioquímicos, como a aptoglobina, a desidrogenase lática, conhecida como LDH, e a bilirrubina indireta, no qual a aptoglobina apresenta-se diminuída, pois ela tem a função de carrear a hemoglobina livre intravascular para o seu local de degradação. Já a LDH e a bilirrubina indireta, que são produtos da hemólise, apresentam-se aumentadas. Além dos exames inespecíficos, são realizados também testes específicos que visam detectar a presença de anticorpos ou do sistema complemento na membrana eritrocitária. O mais comumente utilizado é o teste de Cumbis direto. Nesse teste, as hemácias do paciente são incubadas com um soro poliespecífico, contendo imunoglobulinas comerciais específicas para o complemento e para os anticorpos, havendo então uma reação de hemaglutinação, que é positiva ao exame. Em caso onde a concentração dos anticorpos ou do complemento é pequena, o teste de Cumbis direto é negativo, sendo detectáveis apenas por técnicas mais específicas e sensíveis, como a ELISA. O teste de Cumbis direto na arraia quente detecta tanto as frações do complemento quanto os anticorpos IgG. Na arraia frio, o teste é positivo apenas pela detecção do complemento, já que o anticorpo que media esse subtipo é o IgM e o soro de Cumbis reconhece apenas IgG. Na hemoglobinúria paroxística a frio, a detecção se dá também por meio do sistema complemento, pois os anticorpos IgG bifásicos se dissociam das hemácias em temperaturas mais quentes. A detecção desses anticorpos pelo teste de Cumbis só seria possível se o teste fosse feito em torno de 4 graus Celsius. O tratamento da anemia hemolítica autoimune tem como principal objetivo reduzir o grau da hemólise e assim melhorar o prognóstico e qualidade de vida dos pacientes. Nos casos de arraia por anticorpos quentes, os corticosteroides constituem a primeira linha de tratamento. Os principais fármacos usados são a prednisona e a metilprednisolona. Contudo, há pacientes que não respondem bem ao tratamento a esses corticoides, sendo indicado a terapia de segunda linha, com esplenectomia ou o uso de um agente imunossupressor. A esplenectomia tem como objetivo remover o principal sítio de hemólise extravascular, que é o baço. Já os imunossupressores são capazes de reduzir a produção de anticorpos. Eles são a última linha de tratamento, sendo indicado apenas nos casos de refratariedade a corticosteroides
ou a esplenectomia. Na raia-frio, o tratamento basicamente é feito com a proteção contra o frio, já que ele aumenta a atividade dos autoanticorpos. Os pacientes, no geral, não respondem bem ao tratamento medicamentoso, sobretudo com os corticosteroides. O uso de imunossupressores é indicado apenas em casos mais graves, e a plasmaférese pode ser usada como tratamento adjuvante para remover os anticorpos IgM da circulação, levando a uma redução da hemólise. O efeito da plasmaférese é relativo, pois o tempo médio necessário para a produção de novos autoanticorpos é de 5 dias, o que dificulta o seu uso crônico no tratamento. Na hemoglobinúria paroxística a frio, como o mecanismo autoimune depende basicamente da produção de anticorpos IgG, os corticosteroides são a primeira linha de tratamento. A proteção contra o frio também é recomendada nesse subtipo, já que a opsonização das hemácias acontece em temperaturas mais baixas. Em caso de remissão ao tratamento com esses fármacos, recomenda-se o uso de imunossupressores. Dependendo da severidade da anemia, é necessário realizar em alguns pacientes a transfusão sanguínea, a fim de repor a massa eritrocitária perdida. Entretanto, a presença dos autoanticorpos no organismo desses pacientes interfere diretamente nos resultados dos testes pré-transfusionais, como fenotipagens, identificação de haloanticorpos, entre outros. Os haloanticorpos não detectados podem ser a causa do aumento das reações transfusionais hemolíticas, muitas vezes falsamente atribuídas ao aumento da severidade da ARRAI. Esse trabalho foi realizado pelos discentes de biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco para a disciplina de produtos hemoterápicos ofertada no período remoto 2020.3.